Gênesis capítulo 16, nós vamos ler até o verso 14. A palavra de Deus diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor lhe parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Amém. Pai, ouvimos a Tua palavra e agora é o momento de o Senhor falar ao nosso coração, de o Senhor nos ensinar os princípios da Tua palavra. E estamos aqui, ó Deus, com o coração aberto, com ouvidos atentos à Tua voz, que é aquilo que realmente queremos ouvir essa manhã. Não viemos aqui ouvir opinião de homens, doutrinas desse mundo, muito menos filosofias, Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Palavra da verdade que liberta, que ensina e que transforma a nossa vida, é a única que tem poder para isso. Por isso te pedimos, fala conosco mais uma vez. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, pedindo Tua graça, Tua misericórdia e clamando pela unção do Espírito Santo para que debaixo dela Tua palavra seja ministrada e barreiras sejam quebradas, barreiras de entendimento, distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, essa é uma história bíblica bastante conhecida, logo no início aqui da Bíblia, no livro de Gênesis, mas eu creio que aqui, nessa história, como em todas as histórias bíblicas, elas não estão aqui por acaso, apenas para nos contar um evento, apenas para que a gente tenha conhecimento a respeito de história. Elas estão aqui para nos dar lições, para nos mostrar princípios de Deus que o Senhor nos revela em toda a Sua palavra. E aqui nessa pequena história nós temos algumas lições importantes, tanto para a nossa vida, para o nosso comportamento, quanto para o nosso relacionamento com Deus. As duas coisas são abordadas aqui nesse texto. E no contexto dessa passagem que nós conhecemos, mas que eu quero recordar a você, Deus havia prometido um filho para Abraão, aliás, mais do que um filho, uma numerosa descendência, uma nação,
foi prometida a Abraão e a Sara, sua esposa, ainda nessa época chamada Sarai, não é? E isso foi uma promessa feita por Deus. A promessa que foi feita a esse casal e que, como toda promessa de Deus, ela sempre se cumpre. Você crê? Quando o Senhor promete, Ele realiza. Mas o tempo passou e o tempo às vezes é um inimigo da nossa fé, porque a demora ou a aparente demora faz com que a gente acabe esmorecendo, e parece que isso acaba acontecendo nessa história, porque a promessa parecia demorada em se cumprir. A Sara e a Abraão estavam envelhecendo e aquele filho prometido não chegava, não se concretizava. E aí nós temos então a primeira lição que esse texto nos traz, porque Sarai, esposa de Abraão, ela tenta ajudar Deus a cumprir a sua promessa, se é que isso é possível. E os 2 primeiros versículos dizem assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então é como se ela dissesse: olha, nós temos uma promessa, mas está demorando muito isso acontecer. Eu acho que Deus mudou de ideia, eu acho que Deus fez o contrário do que disse que faria. Ele mesmo bloqueou a minha maternidade. E aí a gente precisa dar um jeito nisso, porque a promessa é boa, a promessa é útil, é interessante, e ela precisa se cumprir. Então vamos dar um jeito aqui nisso, não é? Vamos dar uma ajudinha para Deus, porque parece que Ele mudou de ideia e a gente precisa fazer com que isso aconteça. E aí o primeiro erro está aqui, nessa atitude da gente querer ajudar Deus, da gente querer apressar, da gente desconfiar da sua promessa, não é? Da gente desconfiar que Deus mudou de ideia e não foi assim bem que Ele disse. E aí há aqui um primeiro erro de atitude que acaba custando muito caro para o futuro, inclusive da nação que viria a ser gerada. Porque ela então tem a brilhante ideia: olha, eu tenho aqui uma serva e eu vou me edificar através dela. Ela vai ter filhos teus e isso vai me edificar. Veja o versículo 2, ela fala exatamente isso: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Ou seja, a desculpa é que ela seria edificada como filho da outra. Ela acha que isso seria bom para ela, seria bom para Abraão, seria bom para a família, e até para o curso da história, para o cumprimento da promessa de Deus. E aqui está o primeiro erro de comportamento, que às vezes nós também, inadvertidamente, assumimos com o nosso comportamento. Queremos apressar as coisas, queremos inventar, queremos ajudar Deus a cumprir suas promessas e a história vai acabar mal. Mas há um outro exemplo também nessa história que é muito interessante para a nossa análise, porque precisamos agora entender o contexto da história sob a visão de Agar, a esta serva que foi usada por Sarai para fazer o seu propósito de ser edificada por filhos. Agar é uma escrava, assim ela é descrita, uma escrava egípcia que servia ao casal, servia àquela família. E nesse contexto, e esse sempre foi o contexto da escravidão, o escravo não tem direitos. Quais são os direitos do escravo? O escravo não tem direitos. O escravo não tem CLT. O escravo não tem FGTS, né? O escravo não tem direito algum a nada. Esse sempre foi o contexto da escravidão em todos os sentidos. Então, como escravo, como escrava, ela não teria direito a coisa alguma. E se ela, por acaso, tivesse um filho com outro escravo, se ela tivesse um filho com outro homem qualquer,
esse filho seria incorporado ao patrimônio da família. Esse filho também seria um escravo. Então, quando vem a proposta de Sarai para ela de ter ali um filho com o patrão, ter um filho com Abraão, em outras palavras, analisando friamente, essa era uma grande oportunidade para aquela escrava por nome Agar, porque o seu filho não seria escravo. O seu filho, que ela, se tivesse com qualquer outro homem, também seria escravo, dessa vez não. O seu filho seria herdeiro. O seu filho seria importante. O seu filho traria liberdade à sua descendência. Então estava ali uma grande oportunidade para toda a sua descendência. E isto, então, se torna para ela, apesar de ser uma situação até para nós culturalmente muito complicada, né, de entender, toma aqui a escrava, tal, quer dizer, isso é muito complicado para a nossa cultura, mas para ela, naquele momento, isso torna-se uma grande oportunidade e, em certo sentido, uma honra. Por quê? Você vai ter um filho com o patrão. Você vai ter o filho com o dono aqui. E esse seu filho vai ser a descendência dele. De alguma forma, ela está sendo honrada. Embora ela esteja sendo obrigada, teoricamente, a isso, porque é uma ordem também da sua senhora, não é? Ela, de alguma forma, está sendo honrada com essa possibilidade naquele contexto, de ter uma descendência livre da escravidão, de ter uma posição diferenciada naquela casa, mesmo sendo ela escrava. E isto, então, se torna para ela uma certa honra. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar, e aqui uma lição para nós, é que ela não sabe aproveitar a oportunidade que lhe acontece. Ela não sabe aproveitar a possível honra que ela estava recebendo naquele momento. Foi uma oportunidade. Para aquele contexto, a gente hoje pode achar, isso é um lixo, né? Mas para aquele contexto, isso é uma oportunidade de mudar de vida. Isso é uma oportunidade de ter uma descendência livre. Isso é uma honra para ela ter aquele privilégio de estar, então, com o seu Senhor. Mas ela vai desprezar essa honra que lhe foi dada. Ela vai, por seu comportamento, desprezar aquilo que estava acontecendo na sua vida naquele momento. Por quê? Porque a soberba invadiu o seu coração. E aí o versículo 4 diz assim: ele a possuiu e ela concebeu. Ela ficou grávida. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, quando ela percebe que está grávida, quando ela percebe que concebeu, ela começa a desprezar Sara, que é a autora daquele plano e daquela ideia. E por que ela faz isso? O que acontece? Sobe a cabeça, não é, irmãos? O que acontece para ela passar a desprezar aquela que lhe deu esta, entre aspas, oportunidade, esta honra? Na verdade, toda vez que nós assumimos uma atitude como essa, desprezamos aqueles que nos dão oportunidade, desprezamos aqueles que nos honram, a atitude, na verdade, reflete uma soberba no coração. Por que ela despreza Sara? Porque ela diz: eu sou capaz de gerar, você não é. Ou seja, o problema não estava no seu marido, o problema estava em você. É você realmente que é infértil. Então ela se sente superior. Ela se enche de uma soberba naquele momento e começa a desprezar a sua senhora que lhe deu aquela oportunidade. Então muita gente acaba sofrendo com o mesmo problema e com a mesma atitude. Basta subir um pouquinho na vida, basta alcançar alguma posição, basta ser honrado um pouquinho, e naquele popular que dizemos, isso lhe sobe a cabeça, a soberba entra no coração, e imediatamente passa a desprezar aqueles que estão ao seu redor. Essa é uma história real ou não, irmãos? Você já viu isso acontecer alguma vez?
Ou eu estou aqui exagerando e inventando? É uma história muito comum que a gente vê a toda hora acontecendo. Você investe em alguém de alguma forma, você honra essa pessoa e de repente isso lhe sobe a cabeça e ela de repente assume uma posição de desprezar você, desprezar os que estão ao redor, desprezar os pares. Como isso acontece tantas vezes no mundo corporativo, na sociedade de forma geral. Isso é algo recorrente. Está aqui na Bíblia para nos servir como exemplo daquilo que não devemos fazer. Porque logo que há uma oportunidade, ela começa a desprezar a sua senhora, ela se torna arrogante, ela se torna debochada. É o deboche constante. E todos os dias Sara tinha que ouvir aquilo. Aquela arrogância daquela mulher que se achava superior a ela porque tinha concebido enquanto ela não conseguia conceber do seu marido. E esse é o resultado da soberba que vai provocar esses efeitos, mas que trará consequências sobre a própria pessoa. E essa é uma grande lição que esse texto traz para nós, porque a semelhança do que está escrito em Provérbios, que eu leio contigo, no capítulo 16, no verso 18, há uma explicação bíblica para isso. Diz a Bíblia: a soberba precede o quê, irmãos? A ruína. E a altivez de espírito precede o quê? A queda. Ou seja, antes da queda, antes da ruína, vem esta soberba, vem esta altivez, vem este pensamento de que eu sou mais do que os outros, vem esse pensamento de que eu sou melhor do que o outro. Esse pensamento toma o coração de Agar, a ponto dela começar a desprezar a sua senhora, e aí isso é o anúncio da sua queda, que de fato vem a acontecer, segundo o texto nos mostra, a partir do verso 5. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Sara procura o seu marido e coloca essa questão para ele. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o juízo chegou sobre essa mulher pela atitude que ela mesma tomou, pela oportunidade que ela mesma jogou fora, pela soberba que encheu o seu coração, pelo mal que a honra lhe fez, que ela não soube aproveitar, e essa atitude de soberba só provocou confusão. A confusão começa porque Sarai, se sentindo ofendida, ela joga a culpa no marido, como está aqui no verso 5. Ela vira-se para Abrão, seu marido, e diga: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ou seja, o que ela está me ofendendo, eu agora jogo em você. Olha a confusão se estabelecendo aí. E normalmente é o que acontece no ambiente em que essas coisas acontecem, em que a soberba invade, em que as ofensas chegam, em que a ingratidão aparece. As coisas começam a se tornar assim, uns contra os outros. Isso cria confusão, é sempre uma atitude decorrente. E também isso gera humilhação. Veja o versículo 6, o que diz: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai então fez o quê? Humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Então, é como diz a Bíblia: o que se exaltar será humilhado, ao passo que o que se humilhar será exaltado. Ela então humilha, debocha de Sarai, e depois ela é humilhada da mesma forma, porque a soberba subiu ao seu coração.
E no final, essa atitude gerou o quê? Versículos 7 e 8. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, ela vai para o deserto. Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. O anjo diz a ela, você é serva. O que você está fazendo aqui? Ela perdeu o seu emprego, irmãos. Em outras palavras, ela perdeu o seu trabalho. Era escrava, tudo bem, mas ela tinha uma colocação, ela tinha uma oportunidade. Ela teve uma honra, ela desperdiçou isso tudo. E ela termina onde? No deserto. Ela termina sozinha no deserto, com um filho no ventre. É ali que ela é encontrada por esse anjo, não é? E isso, então, é uma sequência de quedas na sua vida. Veja, então, como a soberba e como a falta de saber lidar com a honra acaba promovendo confusão, humilhação, desemprego. Tudo isso acontece. Nós vemos isso na sociedade. Às vezes há pessoas que estão desempregadas, não é porque deram azar na vida, não. É porque foram soberbas, é porque foram orgulhosas, é porque debocharam de outros. E aí a consequência é essa. Mas aí nós vamos colocar a culpa em outras pessoas, nós vamos colocar a culpa nas circunstâncias, nas dificuldades do mundo e tal, e não. De repente a culpa está sobre a própria pessoa, porque plantou, colheu. O que você semeia, você colhe. E agora a Agar está no deserto, colhendo o que ela plantou, sem a casa, sem ter onde criar o seu filho. É dessa forma que ela está vivendo e assim estaria condenada daqui para frente, não fosse a misericórdia de Deus. Por quê? Porque ela perdeu a confiança que alguém um dia depositou sobre ela. Quando Sarai toma essa atitude, embora errada, como já dissemos aqui, ela de alguma forma está depositando confiança naquela serva. Está dando a ela o privilégio de deitar-se com seu marido. Está dando a ela um voto de confiança e ela quebra essa confiança, ofendendo, humilhando, debochando daquela que lhe deu a oportunidade. E aí a história poderia terminar assim, não fosse, como eu disse, a misericórdia de Deus. Então, amados, aonde o Senhor quer nos levar essa manhã? Há uma reflexão desses dois casos. Como é que eu tenho agido? Eu tenho sido precipitado? Eu tenho tentado ajudar Deus a cumprir suas promessas, como fez Sarai? E quantas consequências podem vir deste ato, desse descuido, desse despreparo? Ou talvez eu esteja sendo como Agar, perdendo oportunidades, desprezando confiança que em mim foi depositada, me voltando contra aqueles que me abençoaram, me colocando contra aqueles que investiram na minha vida, perdendo oportunidades, perdendo emprego, perdendo posição na sociedade. Quantas coisas tem para a gente fazer aqui uma reflexão. E veja, nós somos cristãos, nós estamos na igreja, mas isso pode acontecer conosco. Eu já vi essa história acontecendo com muita gente dentro da igreja em muitos momentos da vida. Mas o que vem nesse texto também, e graças a Deus por isso, é que há uma esperança. Há uma esperança para mudança, há uma esperança para transformação, há uma esperança para consertar aquilo que eu mesmo quebrei. E essa esperança existe, como diz aquele antigo ditado, enquanto está vivo, tem esperança. Enquanto há vida, há esperança. Se você está vivo, por mais erros que você tenha cometido, há esperança de você mudar ainda. Há esperança de você acertar o caminho. A esperança de você consertar o que você quebrou e fazer diferente. E essa esperança é dada a Agar, como eu disse, pela misericórdia de Deus. E todos nós estamos debaixo dessa misericórdia. Graças a Deus por isso. Mas estamos no tempo da graça e da misericórdia. Mas um dia esse tempo vai acabar. Então, a palavra para nós é: conserte antes que acabe a graça. Conserte antes que acabe a misericórdia, porque ainda há tempo de mudar.
E o que aconteceu é que houve esperança para Agar exatamente por esse encontro que ela tem com Deus. O que o versículo 7 e 8 narram aqui é um encontro dela com o anjo do Senhor. E diz a Bíblia que o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto. E ele diz, serva de Sarai, lembrando a ela, você é serva de Sarai. Ele não diz Agar só, ele diz Agar, serva de Sarai. O anjo lhe coloca no seu lugar. E às vezes, irmãos, o que falta para muitos de nós é isso, por mais doloroso que possa ser. Alguém nos colocar no nosso lugar. Porque nós esquecemos qual é o nosso lugar. Nós deixamos as coisas subir a cabeça e esquecemos qual é a nossa posição. E por mais doloroso que seja, às vezes é preciso que alguém nos coloque no nosso lugar. E aqui foi o anjo do Senhor que veio e a colocou no seu lugar, dizendo, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Como se ele não soubesse da resposta. Mas ele quer ouvir dela, para que ela faça uma reflexão daquilo que ela traçou para o seu caminho. Da onde ela veio e para onde ela está indo. Da onde ela veio, ela sabe. Para onde ela está indo, ela não tem a menor ideia. Ela sabe de onde veio porque ela sabe tudo que ela perdeu. Mas para onde ela está indo, ela não sabe, porque ela não sabe o que vai lhe acontecer daqui para frente. Daqui para frente há um deserto cada vez mais árido para ser desbravado. Ela está junto à fonte, mas ela não vai ficar ali para sempre. Se ela quiser andar, ela tem um deserto pela frente. Então ela não sabe para onde ela vai. E o anjo a confronta com essa pergunta e diz a ela para onde você vem, da onde você vem e para onde você vai. E ela responde, eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. E ela agora meio que reconhece. Ela é minha senhora. E eu pisei na bola e eu estou fugindo da sua presença. E esse encontro é um encontro restaurador. O versículo 13 diz, então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. O Senhor a viu naquela fonte no deserto. O Senhor teve misericórdia dela e lhe enviou o anjo para lembrar a ela o que ela fez, o que ela realizou e o que estava diante dela se ela não tomasse uma atitude de arrependimento e de conserto. Então Deus a procura na sua misericórdia para lhe dar uma chance. Irmãos, muitas vezes Deus tem nos procurado na sua misericórdia para nos dar uma chance. Eu não sei a história de cada irmão aqui. Mas talvez o Espírito Santo esteja falando aqui com alguns que já foram procurados por Deus, já foram confrontados por Deus sobre o seu passado. E já foram confrontados por Deus sobre o que você espera do seu futuro, de onde você vem e para onde você vai. Numa oportunidade dele exercer a misericórdia com você, e talvez você ainda esteja hoje desprezando essa misericórdia. A pergunta que Deus te faz hoje é de onde você vem e para onde você vai. Qual é a tua história de vida e o que você quer que ela se torne daqui para frente? Qual o caminho que você está escolhendo para você? Para onde você está indo, meu irmão? Para onde? O que você está cavando para a sua vida? Você tem uma história, você tem um passado, mas o que você quer daqui para frente? E o anjo está ali, num ato da misericórdia de Deus para dar uma oportunidade. Para dar uma oportunidade que Agar não jogou fora, como ela diz no verso 13, aqui está o Deus que me vê. Irmãos, nós estamos diante do Deus que nos vê. Não há onde você se esconder da presença de Deus. Não há um lugar que você possa ir. Aqueles que tentaram isso falharam. Jonas tentou e não conseguiu. Para onde eu fugirei da tua presença? O salmista diz, se eu for ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu for ao mais alto dos montes, ali está o Senhor. Não há como fugir da presença de Deus. E Agar entende, Deus está me vendo. Deus sabe onde eu estou, mesmo eu fugindo para o deserto. Eu estou diante do Deus que me vê. Nós estamos todos diante do Deus que nos vê e que contempla os erros e acertos que nós cometemos. E está exercendo sua misericórdia diariamente sobre a nossa vida, nos dando uma oportunidade. Mas como eu disse, irmãos, há um dia que não haverá mais misericórdia. Há um dia que não haverá mais graça. E o que você está fazendo com a tua vida hoje?
Da onde você está vindo e para onde você vai? Responda a essa pergunta diante de Deus e tome uma atitude de mudança. E a mudança, ela não é algo simples e fácil. A mudança requer uma atitude de humilhação ainda maior do que aquela que ela sofreu para fugir para o deserto. Sarai a humilhou e ela foge para o deserto. Mas quando o anjo a encontra, o que o anjo diz para ela é no verso 9 o seguinte: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Parece lindo o encontro com Deus. Parece confortante o encontro com Deus. E sabe o que acontece na maioria das vezes? A gente comete erros e depois a gente se faz de vítima. Essa vitimização destrói a humanidade. Nós cometemos erros, erramos escolhas e depois nos fazemos de vítima. Estou aqui nesse deserto. Ó vida, ó azar. O que eu parei aqui? Por que eu mereço isso? E de repente você espera um encontro com Deus, em que Ele te faz carinho, que Ele te põe no colo, que Ele nana você, diz: ô filhinho, você está aí no deserto, coitadinho de você, estou com uma peninha, aí não é o teu lugar. Mas não, o encontro que ela tem com Deus, a primeira coisa que o anjo diz a ela, depois de questionar por que ela estava ali, depois de lembrar que ela era serva de Sarai, a resposta que o anjo tem para ela não é assim: olha, vai dar tudo certo, você vai ficar bem, tudo vai dar certo, no final é sempre feliz. É isso que o anjo diz para ela, irmãos? Não é não. O anjo diz para ela: sabe o que você tem que fazer? Você tem que voltar lá. Você tem que voltar lá na tua senhora, naquela que já te humilhou, e deixá-la te humilhar de novo, e quantas vezes ela quiser. Deixá-la passar o ferro em cima de você várias vezes assim, para lá e para cá. Você tem que voltar lá e ser humilhada novamente. Porque a tua restauração passa pela humilhação. Porque o princípio de Deus a gente nunca vai anular. O perdão de Deus não anula a punição que os nossos erros merecem muitas vezes. Davi é perdoado por Deus, mas seu filho morre. Você conhece a história. Então não confunda o perdão com a isenção de responsabilidades. Os erros, nós vamos pagar por eles, e eles custarão caro muitas vezes. Custarão caro. E ela agora teria que pagar o preço da humilhação de novo. Mas é o que diz a Bíblia: quem se exalta será humilhado. Deus mudou. Deus vai mudar a regra por sua causa. Eu me exaltei, mas no final vai dar tudo certo. Eu vou continuar sem nenhuma punição e sem nada acontecer? Não é verdade. Então o anjo diz a ela: você precisa voltar e se humilhar. E talvez para o orgulhoso não há nada mais difícil do que se humilhar. Não há nada mais difícil do que voltar. Não há nada mais difícil do que reconhecer que errou. Talvez mais difícil seja essa prova para o soberbo, é reconhecer a própria soberba. Reconhecer o próprio erro, a própria escolha errada, e ter que voltar e admitir e se humilhar. E essa humilhação é mais dolorida do que qualquer humilhação que você possa ter feito com alguém. Porque essa agora será feita contigo, e ela vai doer muito mais. Vai doer muito mais em Agar do que doeu em Sara quando Agar a humilhou. E ela vai ter que enfrentar esse retorno. Só que esse, irmãos, é o único caminho da bênção. Não há atalho, não há fórmula mágica. Não espere que Deus vai fazer alguma coisa se você não passar pelo que diz a palavra, os princípios que são imutáveis. O que semeia, colhe. O que humilha, é humilhado. Então isso é invariável e vai ter que acontecer. É doloroso. Mas é o único caminho que vai conduzir a vida. É como Jesus disse àquela igreja lá no Apocalipse: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, olha para o teu passado, vê como é que você era e vê o lixo que você está agora. Tem que voltar, tem que consertar, tem que mudar, mas isso vai custar o preço da humilhação, vai custar o preço do deboche dos outros, vai custar o preço de alguém dizer: está vendo?
Vai, claro que vai. Isso não tem jeito. Mas é melhor isso do que morrer no deserto. É melhor isso do que morrer no deserto, criando um filho no deserto, sozinha e desamparada. Esse é o caminho da volta. Mas há uma bênção para aquele que se humilha. Para aquele que cumpre a palavra de Deus, há uma bênção. E ao mesmo tempo em que o anjo diz o que ela deve fazer, o anjo traz-lhe a promessa do Senhor no verso 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. A promessa está aqui. Mas para que essa promessa se cumpra, eu tenho que me humilhar primeiro. Eu tenho que pagar pelo erro que eu cometi. E esse pagamento não é isento. Eu sou perdoado, mas as dívidas que eu deixei eu tenho que pagar. Os erros que eu cometi eu tenho que consertar. Eu sou perdoado, mas as pessoas que eu humilhei, eu preciso agora me humilhar diante delas. É assim que funciona, irmãos. As pessoas confundem o amor de Deus, a misericórdia de Deus, como um atestado de impunidade. E não é assim que funciona. E aqui o anjo está dizendo: tem uma bênção para você, Agar. Esse filho vai se tornar uma grande nação. Há uma bênção. Há uma bênção. Você está sendo acolhida por Deus. Verso 11. Disse-lhe ainda o anjo, olha mais uma coisa: concebeste, darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Esse filho vai ser para te lembrar que você não foi largada sozinha naquele deserto e que Deus foi ao teu encontro no deserto e que Deus te acudiu na tua aflição, mas tudo isso precedido pelo verso 9 em que ele diz: volta a tua senhora e se humilha diante dela. Tudo isso condicionado a essa atitude. Como eu escolhi ir embora, agora eu tenho que escolher voltar. Como eu escolhi humilhar, agora eu tenho que escolher ser humilhado. Como eu tive liberdade para fazer o que eu quisesse, agora eu tenho a liberdade de fazer o que Deus quer, para que eu seja restaurado. Não há caminho de restauração que não passe pela humilhação. E aqui, irmãos, a lição que o Senhor está nos dando. A esperança para nós. A esperança para qualquer erro que seja cometido. Mas ele trará consequências. Mas a misericórdia de Deus também trará bênçãos sobre a nossa vida, como foram aqui prometidas a Agar. A bênção do Senhor, o auxílio do Senhor, o amparo do Senhor. E assim ela foi amparada, mas passou por esse caminho de volta, muito doído, mas que não era indispensável, tinha que ser cumprido para que ela pudesse ser restaurada. Então eu tenho aqui nesse texto duas atitudes que nós não podemos imitar. Primeiro, a precipitação de Sarai querendo ajudar Deus a cumprir sua promessa. Depois, a soberba de Agar com a sua futura humilhação, que geraram consequências até o dia de hoje, como nós sabemos pela história. Que isso nos ensine, irmãos. Que os exemplos que estão na Bíblia sirvam de diretriz para a nossa vida. Para a gente não cair nos mesmos erros. Que a gente aprenda a esperar na promessa de Deus. Não coloque a carroça na frente dos bois. Não tente apressar as coisas. Não tente tomar um atalho, não tente dar um jeitinho. É um ensinamento desse texto. E que a gente aproveite as oportunidades de honra que a vida coloca sobre nós, as oportunidades de libertação que a vida coloca sobre nós, as coisas que nos favorecem, sem que a gente deixe a soberba encher o nosso coração. Porque o caminho da soberba é um caminho sem volta. Se tiver volta, é debaixo de humilhação. Vamos aprender com esse texto, irmãos? Eu não sei o que Deus falou com você, ou se falou com você, mas se falou. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Deixa Deus tratar. Tome o caminho de volta. Se humilhe na presença de Deus. Você é serva, você é servo. Essa é a nossa posição. Que a gente assuma essa posição e esteja na presença do Senhor, do Deus que vê,
do Deus que é atento a tudo que nós estamos fazendo. Vamos orar juntos? Pai, que a Tua palavra nos leve a uma reflexão, a uma mudança de comportamento, a uma correção de rumo, Pai. Se nós temos tentado abreviar o tempo, se nós tentamos tomar atalhos, Pai, corrija a nossa vida, nos ensina com esse exemplo do erro de Sarai. Quantas consequências podem vir sobre o nosso futuro por atitudes impensadas que tomamos agora, motivadas pela falta de fé, pela falta de confiança, de esperar em Deus. Precipitação que põe tudo a perder. E também, ó Deus, com o exemplo de Agar, nos ensina a sermos abençoados, nos ensina a sermos honrados, Pai. Sem que isso nos suba a cabeça, sem que isso nos leve a nos achar melhor do que os outros, a humilhar os outros, a desprezar os outros, a debochar dos outros. Pai, tem misericórdia de nós, porque senão o caminho da volta é um caminho muito árduo, é um caminho muito doído, é um caminho de humilhação. Mas é nessa humilhação que o Senhor há de nos abençoar. Pai, se há alguém aqui no nosso meio que precisa tomar esse caminho de volta, seja hoje o dia do retorno, Pai. Seja hoje o dia da restauração, seja hoje o dia do arrependimento, seja hoje o dia da humilhação, porque os humilhados serão exaltados e a bênção do Senhor, prometida para gerações. Pai, em nome de Jesus, aquilo que fazemos, as escolhas que fazemos, influenciam naquilo que produzimos, naquilo que deixamos como legado. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos como teus filhos a fazer a coisa certa, a fazer a escolha certa, a tomar a posição que precisa ser tomada. Se erramos, que a gente possa voltar, lembrar do passado, lembrar da prática das primeiras obras e retornar humilhados à tua presença, porque o Senhor há de nos exaltar. Somos teus servos, Pai, e assim queremos permanecer, como servos do Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo pela tua palavra, é o que eu te peço junto com eles, em nome de Jesus. Amém.